E aí, tudo bom? Vamos a mais um tema. Não é bem um tema, mas eu acho que é algo que tem impactado violentamente a forma como as pessoas trabalham, pensam, agem. Alguns diriam que é chamada terapia de esquemas. Mas eu vou fazer um link que você vai compreender um pouco melhor o quanto que, embora tentam organizar ou identificar os esquemas iniciais de estratégias para qualquer terapia, para qualquer tratamento, né, que conjuga a farmacologia e a psicoterapia. A terapia de esquema, ela nos permite inicialmente, quase que superficial, compreender qual que é o esquema inicial desadaptativo do indivíduo. O que você tem errado? Qual os seus tropeços? Aonde você tem sido pego? Ou qual o seu calcanhar de Aquiles? E compreender esse padrão ou esquema, primeiro na fase inicial. Presta atenção, fase inicial, nós vamos avançar um pouquinho com a teoria de Becker, mas eu vou dar uma modificada nela porque é necessário. Ele vê por trás de todo o comportamento. Existe tanto emoções quanto comportamentos distorcidos ou problemáticos ou disfuncionais. E compreender esse padrão é compreender inicialmente onde é que ela está enraizada, o quão profundo ela está. Isso é indispensável no processo tanto da sua autoanálise, além de identificar padrões racionais que estão ligados a vivências emocionais. Veja que a forma como você vai reagir às emoções é uma forma, em essência, de proteção. Não necessariamente a proteção ela é boa. Quando ela é desadaptativa, esquema inicial desadaptativo, ela tem como finalidade evitar a dor necessária ligada às emoções que não são compreendidas. Isso é importante. São emoções que afloram e no aflorar ela nos mascaram, ela nos enganam. Elas nos enganam profundamente porque ela se fundamentou em estratégias de hiperrecompensas. Veja, algo desadaptativo com uma função de suplantar uma dor ligada às emoções, ou o indivíduo, ligado obviamente à mente e à neurobiologia, vai se estruturando, e essa estrutura, presta atenção, ela modifica a neurobiologia, certo? Ela modifica as vias, elas modificam quais os receptores vão estar mais à disposição. Então, a forma de proteção de dores, sofrimento, que não são entendidas, não são compreendidas. E se não são compreendidas, a forma básica dela é irracional. Então, nós dizemos, o esquema nuclear do raciocínio desse indivíduo está mascarado. Ele está distorcendo episódios traumáticos na vida do indivíduo, que vão sendo minimizados, que vão sendo camuflados. O paciente relata com uma certa jocosidade, uma certa amenidade, mas ele não... ele foge no momento e você começa a aprofundar. Veja só, você tem isso. Você, quando fala de alguma dor mais intensa, você tem uma tendência a resistir. Essa resistência é um mecanismo de recompensa. Porque quando você resiste, mesmo não compreendendo o porquê, você não sente dor. E o não sentir dor também estimula a área de recompensa. Lembra, isso tangencia o modelo pavloviano. Tangencia. Nós vamos alçar um voo maior. Então,
identificar o esquema, identificar a profundidade, identificar a associação que tem as emoções não compreendidas com difíceis vivências dolorosas que o indivíduo passou, que dificulta o indivíduo de expressar a empatia e a validade daquilo que é trazido, porque às vezes ele traz a memória, mas traz já camuflado. A intervenção ali, verbal, a intervenção vocal, postural, expressão facial é evidente. Ou a gente fala uma coisa, ou você fala uma coisa, mas você vê que externamente, o corpo está externalizando fisiologicamente outra resposta. Vou dar um caso de um paciente meu, 35 anos. Eu atendi ele há um tempo atrás com episódios depressivos e, obviamente, ele questionou alguns episódios depressivos causados a um estresse atual. E ele contava que isso estava iniciando há mais ou menos um mês. E aí eu perguntei, tem alguma coisa de errado? Que isso está muito errado, estou meio louco, dizendo ele. Acabei olhando o celular, meio escondido, diz ele. E perguntei assim, o que você está sentindo? Ele muito ansioso. E aí ele começou a desenvolver o raciocínio, mas a essência era, veja bem, ele desconfiava que a esposa o estava traindo, que é a companheira, só que, e por isso ele pegou o celular escondido dela, foi pesquisar, e ele estava desesperado. E as coisas passavam, as piores coisas na cabeça desse indivíduo. Veja que a distorção ali do raciocínio só poderia ser o pior. Ele começou, eu fui empático, eu não o critiquei, mas eu falei, melhor, tomara que não dê nada, né? Talvez seja apenas um alarme falso. Ele riu, ficou todo à vontade, porque realmente poderia ser. Poderia ser outra coisa. Também poderia ser, mas nada que comprovasse. Veja, esse indivíduo, o raciocínio dele está cognitivamente, comportamentalmente e emocionalmente está ligado a distorções de pensamento, de imagens. Essa imagem é fundamental. Aristóteles chama de fantasma. Nós abstraímos a realidade pelos fantasmas. Os fantasmas são imagens residuais do sensório da realidade. Quando nós acessamos ela, nós temos reações físicas relacionadas, presta atenção, não ao fato que está acontecendo, mas ao fato que ligado a essas representações, que são memórias antigas, que representam imagens, sons, gosto, dor, sofrimento. Então, em vez da pessoa acessar, aprofundar na alteração do núcleo cognitivo, não, o raciocínio do indivíduo ele vai ser focado em outra esfera. Ele vai remoer, ele vai voltar àquela noção do aquele sofrimento. Vamos dar um recuo no tempo. Tem um frade, o Lorenzo Scupoli. Lorenzo Scupoli, ele põe um livro em 1500 e pouco. Ele fala assim, é poderosíssimo conquistar a perfeição. É verdadeiramente um processo, ele chama, um processo cognitivo profundo, que tem que usar a prudência e a descrição. Mas veja aqui, a prudência e a descrição, ela produz o adquirir de força e vigor contra malícias, contra fragilidades. Então, esse paciente, quando ele supõe que a esposa está o traindo, e ele fundamenta isso tudo em coisas vagas, e fundamenta mais no passado, de coisas ruins que aconteceram, veja que a solução, embora terapeuticamente o caminho seria outro, eu só estou fazendo uma inserção de 500 anos de diferença, mas é muito poderoso a forma como Lorenzo resolve. Ele fala, olha, a mente, né, o progresso, ele chama de progresso espiritual, mas o progresso do intelecto,
ele tem que ser comandado pela prudência e descrição. E prudência e descrição vai contra a ansiedade. A ansiedade, ela destrói a prudência. A ansiedade, ela pulveriza a descrição. A ansiedade, ela não te dá força, ela não te dá vigor. Ela te traz problemas graves. E mais, às vezes, pela fragilidade, se defender dos assaltos da realidade, das tentações ao erro que a realidade tenta nos induzir. Veja, esse paciente especial é interessante. Perguntei para ele o que ele fez no dia que ele concluiu isso. Ele tinha ficado umas 3, 4 horas vendo uma série. Ele falou, eu fiz uma maratona. Veja, ele maratonou um programa, uma série, onde é que a traição era o cerne da coisa. Veja como que o nosso cérebro é frágil em separar o real do não real. Ele entrou naquela história, ele se identificou em alguns pontos, ele se colocou no lugar da pessoa e ele não teve dúvida. Ele foi conduzido, foi pegado pela mão, pelo roteirista. E não se iluda, porque isso é o comum. Acontece muito isso. Então, isso impede o indivíduo de aprofundar na prudência, na descrição. Então, lá, o Lorenzo vai colocando, olha, o fruto do espírito, o fruto do intelecto, de uma pessoa verdadeiramente enraizada na realidade, ele controla o corpo. Ele faz o corpo se sujeitar ao serviço do seu intelecto. Ou melhor, o intelecto manda na vontade, a vontade manda nos desejos. Só que, no caso, houve-se uma inversão, o indivíduo ficou isolado ali, e a solidão começou a dar más notícias, conselhos ruins, e o indivíduo estava sem ninguém. Mas isso, a solidão, o fugir de pequenas ofensas da realidade, ou não cultivar a piedade, parece que não tem nada a ver com a segurança e a autoestima e de não ficar desconfiando de forma quase que esporádica da sua parceira ou parceiro. Porque não é só o desconfio, é você se considerar menor, é você se ver inferior, você ver que as suas ações são menores. E até a sua análise, porque ele, meio como ele percebendo ou não, ele não achou prudente chegar, pelo menos nisso, né, e pressionar a companheira, ele foi lá e pegou escondido. Medo. E ele falava, não, eu não quero acreditar nisso. Eu também não, mas voltemos para a realidade. Não havia nada que indicasse, nada que aquela alma, aquele intelecto, se fosse forte, pensaria disso. Mas uma alma, um intelecto fraco, acontece ao contrário. Ele apoia completamente em obras externas distorcidas. E a distorção cria grandes ruínas na forma de medo, de desespero. Não porque a prática de compreender as obras externas são ruins, mas ela tem que ter uma relação entre a realidade e o ambiente externo. Senão, o seu coração enfraquecido, seu intelecto enfraquecido, ele vai ter só inclinações a dúvidas, ao questionamento, ao pensar que o outro está querendo te destruir. Ele diria que a vida espiritual imaginativa está longe do coro dos anjos. Bonito, né? Porque o coro dos anjos traria ali uma certa harmonia,
faria a alma ser singular, escolhida, privilegiada e que viveria, segundo ele, em plena intimidade com Deus. É uma forma pouco compreensível hoje em dia. Então, nessas alterações da disfunção dos esquemas cognitivos, que altera completamente, ter essa noção que a alma elevada, ela tem que estar quase que alimentada pela prudência, pela descrição, e isso vai produzir uma força e um vigor. E o vigor mata a malícia, o vigor mata a fragilidade. E vai te defender, né, de assaltos. Por que eu digo assalto? Porque quando você perde uma razão por um filme, por uma ideia, por um jogo, por um grupo, você foi assaltado da sua nobreza e caiu. Então nós vamos, entre essas noções complexas, mas que nos conduzem, hein? Nos conduzem no contato no colégio, na faculdade, com a esposa, o esposo, com os filhos, com os pais, com você mesmo, sua profissão. É algo fundamental. Então, continuemos, vamos aprofundar cada dia mais. São temas da alma humana que tem séculos, e você já percebeu, né, que mais ou menos de 800 depois de Cristo até 1600 foi esquecido a neuropsiquiatria medieval, né? Foi enxertada uma nova forma de pensar. Nós vamos resgatar essa elevação até para formar, presta atenção, até para formar casais sólidos. É isso mesmo, casais sólidos. Então, vamos e até o próximo. Um abraço.